E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do Geração Mais. Hoje estaremos tendo como lição a aula da semana 15, certo? Tem sido um ótimo tempo esse de estar gravando os vídeos e falando com vocês através dessa ferramenta que é o YouTube. Espero que vocês também estejam gostando, porque eu estou gostando bastante de gravar vídeos para vocês. É uma nova experiência, né? Espero que vocês gostem da aula de hoje, que chamem os amigos, os pais de vocês para assistirem junto com vocês. É um benefício, né? Dessa nova ferramenta. Antes a gente não podia chamar os nossos pais e os nossos amiguinhos que não eram do projeto para assistir aula em sala de aula, mas agora, como a nossa sala de aula é online, a nossa sala de aula hoje em dia é o YouTube, a gente tem essa liberdade de chamar os nossos pais e os nossos amigos para assistirem às nossas aulas junto com a gente, tá certo? O tema da aula de hoje é Eu pai, eu mãe, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a gravidez na adolescência e as consequências que isso nos traz. Eu espero que vocês gostem, aprendem bastante. Se tiverem alguma dúvida, podem mandar mensagem, certo? E antes de começar a aula, antes de começar a falar, eu queria convidar vocês para fazerem uma oração com a tia Damaris, para que a gente possa estar de coração aberto e com a mente também, para que o Senhor venha abrir a nossa mente e nosso entendimento, para que tudo fique bem entendido, que a gente entenda bem o assunto e que a gente possa repassar esse assunto para outras pessoas também, porque ele é de grande valia, tá certo? Vamos lá orar comigo? Fechem os olhos aí da sua casa, derrame o seu coração diante do Senhor para que a gente possa entender, tá bom? Oremos. Soberano Deus eterno Pai que estás no céu, muito obrigada, Senhor, por esse momento. Muito obrigada porque na plenitude, nos tempos, no tempo certo, o Senhor enviou o seu Filho para que ele morresse em nosso lugar. E isso é a causa de nós termos livre acesso a Ti, Senhor. Aproveitando essa oportunidade, peço que o Senhor possa estar abrindo nosso coração e nosso entendimento para aprender mais de Ti, Senhor, para entender aquilo que essa aula tem proposto para nós hoje. Peço que o nosso coração se torne terra fértil e que essa aula seja uma boa semente que plantada possa vir a germinar e a dar bons frutos, Pai. Abre o nosso entendimento, que sejamos, ó Deus, capazes de entender aquilo que o Senhor preparou para nós hoje. É isso que eu te oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, como eu falei, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a gravidez na adolescência. É claro que eu não posso falar tudo aqui porque são poucos minutos de vídeo, então seriam precisos outros, mais minutos ainda, horas de conversa, para que a gente pudesse entender direitinho, mas vamos aproveitar o que nos é dado, não é verdade? E para começar, eu queria chamar vocês para lerem junto comigo um versículo que se encontra em Eclesiastes 3, capítulo 3, versículo 1, que fala assim: Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. O que quer nos falar que tudo para todas as coisas, exatamente tudo, Deus tem um tempo determinado. Para tudo nas nossas vidas, Deus tem um tempo determinado. Seja para crescer, para chorar, para sofrer, para ser feliz, para fazer com que as coisas aconteçam nas nossas vidas, para determinadas fases. O Senhor tem um tempo determinado para todas essas coisas, tá certo? Então, que essa seja a mensagem central do vídeo de hoje, que vocês possam entender isso, que o Senhor tem um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Como eu falei, vou repetir, hoje nós vamos falar da gravidez na adolescência. E como vocês sabem, a adolescência não é o momento certo de engravidar, não é o momento certo de ser mãe, de ser pai, de ter relações com outras pessoas. A adolescência é tempo de crescer, de amadurecer, de se tornar uma boa pessoa, de atribuir conhecimento, tá certo? Então, como a Bíblia fala que tudo tem um tempo determinado para acontecer, a adolescência não é o tempo determinado para a gravidez acontecer, tá bom? Segundo a Organização Mundial da Saúde, a gravidez na adolescência ela ocorre entre os 10 e 20 anos de idade, tá certo? E além de ser uma situação perturbadora para os pais da criança e para a família de ambos, ela expõe a menina, a adolescente grávida, a
riscos sérios, assim como também a saúde do bebê que ela está gerando, tá certo? Pode ocorrer de o bebê nascer com baixo peso, ou até mesmo durante a gestação, ele ter um peso que não é normal, tá certo? Pode ocorrer a falta de ferro, que é a falta de nutrientes no sangue, tanto da mãe quanto da criança, anemia profunda, pressão alta e, consequentemente, pré ou eclâmpsia, que é uma coisa muito grave que pode tirar até a vida dos dois, quanto da mãe quanto do bebê, tá certo? E mau desenvolvimento do feto. E essas coisas acontecem, essas consequências acontecem porque o corpo da adolescente não está pronto para receber uma gravidez, tá certo? Porque o momento certo de engravidar, de ser mãe, é na fase adulta e não enquanto se é adolescente, tá certo? Por isso que esses riscos são tão recorrentes que podem acontecer naturalmente e com frequência numa gravidez de um adolescente, porque o corpo não está pronto para engravidar, não está pronto para receber uma gravidez. Porque, como eu já falei e repetindo, para que seja bem entendido, o momento certo, o tempo certo, o tempo determinado por Deus e para a natureza humana da mulher é na fase adulta. Então, adolescentes, elas não estão preparadas para ser mãe. O corpo, tanto psicologicamente quanto falando do corpo, não está pronto para receber uma criança, tá certo? Não está pronto para a gravidez. Por isso que tantos riscos são aí gerados e estudados e ditos pelos médicos, pela ciência, que são recorrentes e que podem acontecer com frequência. Como eu falava para vocês anteriormente, a fase certa para se ter relações com outra pessoa, para engravidar, não é a adolescência, certo? A fase certa para que se tenha relação e para que venham engravidar é a fase adulta e depois do casamento. Porque se vocês têm relações com outras pessoas fora do casamento e na adolescência, pode atribuir a vocês graves consequências, como doenças sexualmente transmissíveis e uma gravidez indesejada, tá certo? Então, se vocês não querem passar por essas frustrações, porque de certa forma isso muda a vida de vocês, interrompem uma fase que vocês têm que passar, que é uma fase tão necessária e tão boa de viver, que é a adolescência, vocês não vão poder desfrutar de maneira correta dessa fase e vão ter que acabar pulando as fases para que vocês possam amadurecer repentinamente, para que vocês possam ter mais maturidade, vão ter que começar a trabalhar. Até tem pessoas que deixam os estudos para poder cuidar dos filhos quando se engravida em um momento que não é o momento certo, tá bom? E eu vou falar para vocês um pouco sobre as doenças sexualmente transmissíveis, para que vocês entendam bem direito nessa parte e para que não restem dúvidas e para que vocês decidam se guardar, aproveitar a adolescência de vocês de maneira correta, de maneira santa e no tempo de Deus, né? Porque a adolescência é o tempo que Deus determinou para que a gente pudesse crescer, para que a gente pudesse amadurecer. E o tempo que Deus determinou para que a gente pudesse vir a ser pai ou mãe, para que a gente pudesse ser um casal com outra pessoa, foi a fase adulta. E essa fase ainda não chegou, nem para mim nem para vocês. Tá bom? Então agora nós vamos falar um pouquinho sobre as doenças sexualmente transmissíveis, para que, se vocês não conhecem, vocês possam conhecer e para que vocês possam evitá-las, não é mesmo? Nós podemos citar como doença sexualmente transmissível o vírus do papiloma humano, a herpes genital, a clamídia, a gonorreia, a AIDS, a sífilis, entre tantas outras. Se vocês quiserem saber mais sobre, a gente pode preparar um dia para a gente se reunir e falar sobre isso, tá bom? Mas como o foco do vídeo aqui é outro, eu não vou me estender tanto em falar sobre essas doenças, mas eu só queria mostrar a vocês que realmente elas existem e que são graves. Uma, inclusive, foi bem difícil de ser vencida, bem difícil de ser combatida e amenizada, que foi a AIDS, certo? Foi um período muito difícil, onde muitas pessoas tiveram AIDS e ela se alastrou bastante. Então, que vocês possam entender que dá para se evitar, que esse momento que vocês estão, essa fase que vocês estão, é uma fase de brincar, de fazer amigos, de buscar a Deus e conhecer a vontade de Deus, de crescer, tá bom? De amadurecer,
Que vocês não saiam atropelando as fases, mas que vivam todas elas intensamente, tá bom? Com sabedoria, que vocês tenham sabedoria para viver essas fases direitinho, que seja bem aproveitada, porque lá na frente é muito bom a gente ter história para contar para os nossos filhos futuramente, tá certo? Quando vocês estiverem já na fase de velhinhos, tá bom? Então que vocês possam aproveitar a adolescência de vocês. Muitos estão entrando agora na adolescência, como nossa turma tem uma faixa etária mais novinha, então muitos agora estão entrando agora na adolescência, então que vocês possam aproveitar essa fase para se conhecer, para conhecer vocês, para amadurecer, para crescer, tá certo? No pensamento, em estatura e na fé. Saibam que eu oro pela vida de vocês e para que vocês aproveitem bastante esse tempo, tá? Então, que vocês possam ter entendido. Se vocês não entenderem alguma coisa, que vocês sintam liberdade de me chamar no privado, no meu WhatsApp, pra gente conversar e tirar as dúvidas, tá bom? E a atividade dessa semana é a semana 15. Lembrem-se disso, é a atividade da semana 15. Tem lá em cima a semana 15, que vocês possam fazer as atividades, enviar para mim ou para a tia Ellen. É um prazer estar aqui ensinando a vocês, que vocês possam tirar algum proveito dessa aula de hoje, tá bom? Obrigada por assistirem até aqui. Me falem depois se vocês estão gostando, tá? Um beijo. Até sábado que vem.